Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Quem é Pedro? Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que quando ela se formou na faculdade de jornalismo, ela voltou a morar na casa dos pais dela em Caratinga. Ela tinha uns 20 e poucos anos e a família dela tinha se mudado para uma antiga casa que era alugada. E ela conta que gostava muito dessa casa, que era muito espaçosa. Ela tinha 2 andares, sendo que embaixo ficava sala, quarto, banheiro, copa, cozinha. E em cima havia como se fosse um salão de festas, com um banheiro, um bar, um escritório e varanda. E desde que eles mudaram para esse local, era frequente fenômenos paranormais acontecendo ali, como luzes que acendiam e apagavam sozinhas, vultos passando, aquela sensação de estar sendo observado. A empregada que trabalhava para a família na época diz que morria de medo de ficar lá sozinha. Diz que quando eles viajavam e essa mulher precisava ir até a casa para dar comida para os gatos, aguar as plantas, ela sempre levava alguém junto, só para não ficar sozinha ali. Mas a moça que nos conta esse relato não tinha medo algum, pois ela não sentia uma vibração maligna da casa, apesar daquelas coisas ali acontecerem sempre. Então, na tarde de 22 de dezembro de 2007, estava ela, o irmão e a mãe em casa. A mãe dela estava dormindo no quarto dela, o irmão dela estava assistindo um filme e ela tinha acabado de tomar banho e estava lá se trocando no quarto dela. E ela conta que o quarto dela tinha 2 portas, uma de madeira, que dava para a sala, e uma de vidro, daqueles vidros texturizados que você consegue ver o que está passando atrás, mas não sabe o que, sabe? Fica desfocado. E essa porta de vidro dava para o corredor de entrada da casa. Enquanto ela estava trocando de roupa, ela viu a silhueta de um homem passando por essa porta de vidro. Na hora ela achou que fosse o pai dela, é óbvio. O pai dela estava viajando e ela achou que ele tinha chegado. Daí ela saiu do quarto e foi procurar pelo pai, mas não o encontrou. Ela foi lá e perguntou pro irmão dela se o pai tinha chegado, e ele disse que não. Daí ela perguntou pro irmão dela se ele tinha ido até a cozinha ou passado ali pela porta dela, do quarto, e ele disse que não. De fato, ela disse, se o irmão tivesse levantado dali pra ir pra cozinha ou passado pelo quarto, ele teria dado pause no filme. E ela percebeu que não, o filme não parou em nenhum momento, porque ela conseguia escutar do quarto dela. Bom, aquilo ficou na cabeça dela. E à noite, quando ela já estava deitada para dormir, ela começou a escutar passos ali no andar de cima, onde era o salão de festas. E esse salão de festas era todo fechado e coberto, não era um terraço aberto, e eles sempre fechavam, trancavam a porta que dava para o quintal, vamos dizer assim. Dessa forma, ela acreditava que não podia ser um ladrão. E ela disse que o mais estranho dos passos é que eles soavam como botas em piso de madeira, mas o salão tinha piso de ardósia. Como ela já tinha visto aquele vulto mais cedo e agora estava escutando aqueles passos muito estranhos lá em cima, ela se lembrou daqueles programas de pesquisadores paranormais que gravam vozes e ruídos. Assim, ela resolveu subir a escada caracol que dava até o salão lá em cima e deixou lá um gravador, na esperança dela captar ali em áudio os passos que ela estava ouvindo, que vinham ali daquele salão. No dia seguinte, ela viu que o gravador tinha captado ali aproximadamente umas 2 horas de áudio, momento em que a bateria acabou. Daí ela colocou lá os fones de ouvido e ficou escutando aquele maçante silêncio enquanto ela fazia outras tarefas. Só que num determinado momento, ela escutou uma voz lamuriosa, uma voz que lamentava, sei lá, uma voz triste, que ecoava na gravação. Ela voltou e escutou de novo. E a voz dizia, Pedro. Aí ela marcou aquele ponto e continuou ouvindo. Dali outra voz, claramente diferente da primeira, que disse, meu pai. Posteriormente, parece que essa segunda voz também chama por Pedro, 2 vezes seguidas. O que destaca nessas vozes para ela é que parece que a voz ecoa no salão, como seria mesmo de se esperar que acontecesse num salão vazio de madrugada.
E também essas vozes soam sofridas, melancólicas. Mais tarde ela divulgou a sua descoberta para a família. Foi quando o pai dela disse que o proprietário da casa, que na época estava morando nos Estados Unidos, se chamava Pedro. Ela e o irmão dela, naquela mesma semana, resolveram voltar até o salão para tentar novos contatos. E em um determinado momento, ela conta que viu com o canto dos olhos um vulto passar e ir em direção ao banheiro. Mas ela achou que fosse só impressão. Só que ela viu que o irmão dela olhava fixamente para o banheiro. E aí ela perguntou se ele tinha visto um vulto e ele confirmou que sim. E aí eles começaram a bater fotos ali. E em uma delas saiu algo um pouco estranho, como um orbe deixando um rastro ou algo assim. Mas não conseguiram gravar mais nenhuma voz. Alguns dias depois, conversando com uma prima dela sobre o ocorrido, ela quis ir até o salão para tentar conversar com o espírito e ver se eles conseguiam gravar alguma resposta. Dessa vez ela disse que estava usando um gravador de fita mesmo, e cada vez que eles faziam uma pergunta, ela voltava a fita para ver se tinha uma resposta. Em um determinado ponto, uma voz que eles não ouviram no momento, mas captaram no gravador, disse: "Ah, e agora?" Mas infelizmente, como essa gravação era em fita, diferente das outras que eram digitais, dessa ela não tem mais registro. Enfim, depois dessa ocasião, ela deixou os espíritos em paz, já que eles pareciam não querer interagir e também não estavam fazendo nada de mal com ninguém. Uns 2 anos depois, eles tiveram que se mudar de lá, porque a casa teve infiltração. E segundo a imobiliária, os proprietários não queriam arcar com as despesas. E ela conta que tem muita curiosidade em conhecer a história daquela casa e saber por que chamavam tanto por Pedro. Atualmente, ela sabe que tem gente morando lá e diz que ela morre de vontade de bater palma lá e perguntar para essas pessoas se elas já presenciaram algo semelhante. Eu acho que a única pessoa que poderia dar algum esclarecimento é o proprietário da casa, né? Saber de quem seriam essas vozes, por que estavam lá, por que meio que lamentam. Nossa, dá um arrepio, né, ouvir essas coisas? Mas, gente, eu amo tudo que envolve fenômeno de voz eletrônica, principalmente transcomunicação instrumental. Acho muito legal esse assunto. E se você gostou desse relato também, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. E não esqueça de entrar na Loja Assombrada. Ela já está inaugurada e tem muita coisa legal lá. Vai lá, escolhe o que você quer. Faça sua compra na Loja Assombrada e tenha na sua casa um produto assombrado. Mas é um assombrado bom, assombrado aqui, tá? Não assombrado que tem um espírito dentro, né? É isso aí, um beijo e até o próximo relato. Tchau!